Glórias ao nosso Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor e já te convidar nesse momento a se colocar em pés comigo. A leitura bíblica é o Salmo de número 17, apenas um versículo de número 6. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor que nos solicitou para nessa noite transmitirmos uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, e ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos na sua presença. Ontem nós estivemos no primeiro dia da campanha de oração, foi maravilhoso, e eu já quero convidar a todos, inclusive aqueles que nos assistem pela internet, a participarem conosco dessa grande campanha, onde nós temos absoluta certeza que Deus há de nos abençoar de uma maneira extraordinária, porque o nosso Deus é todo-poderoso e a oração move a mão de Deus. Capítulo 17, aliás, o Salmo de número 17, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Amém? Pode se assentar. Em uma outra tradução, o texto está assim: Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. O título da mensagem de hoje é uma palavra sobre a oração. A oração, amados irmãos, não é um conjunto de palavras coordenadas ou não coordenadas. Não é vãs repetições. Não é um monólogo. A oração é um diálogo nosso com o nosso Criador, com o nosso Deus. É o meio de nós nos relacionarmos com Ele, onde nós falamos e Ele nos ouve, e onde nós ouvimos também Ele falar conosco. Inclusive ontem eu tive uma experiência maravilhosa de oração. Nos 10 primeiros minutos da nossa oração, eu falei. Quando eu terminei essa minha fala, o Senhor falou comigo. Aleluias. O Senhor me disse uma frase, e eu fiquei em silêncio meditando naquela frase por quase 10 minutos. Aí o Senhor falou comigo novamente, e nessa experiência de oração de 30 minutos, eu falei 10, e o restante foi Deus falando comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vivemos na era do fast, e nós oramos, e terminamos a nossa oração e esperamos 1 minuto para Deus falar, e Deus não fala, porque o tempo é de Deus, amados, e nós temos que ficar ali assentados aos pés de Jesus, contemplativos, porque se Deus não apenas ouve a oração, mas Ele responde às nossas orações. Aleluia! Nós vivemos em um mundo tecnológico, globalizado,
onde precisamos sempre de um sinal para nos manter conectados nesta grande rede mundial. A gente corre atrás de um sinal para não perder a comunicação, para enviarmos mensagens e recebermos outras mensagens. E às vezes somos frustrados porque o sinal cai. O sinal cai. Mas na oração, aleluia, o sinal nunca cai. Glória a Deus. E o lindo da oração é que a oração não nos conecta com uma rede. A oração nos conecta com o próprio Deus, que está acima de todas as coisas. A rede me conecta com a realidade da rede, com o mundo, com as notícias do mundo. Mas quando eu oro, quando nós oramos, nós nos conectamos com a realidade do Deus que é todo-poderoso. A vida de Deus entra em nós, a graça de Deus se derrama sobre nós, a nossa realidade finita, pequena, a nossa realidade limitada é conectada com aquele que é o Deus de toda possibilidade. Às vezes dobramos os nossos joelhos e estamos quebrados, mas quando nos levantamos estamos completos. Eu quero nessa noite, pelo Espírito, te convencer do poder da oração. A oração, ela traz a nós inúmeros benefícios. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Versículo de número 42 em diante, diz a Bíblia: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O primeiro benefício da oração é o fervor espiritual. A oração é o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Nós julgamos muito pela aparência, mas o nosso Deus sonda o coração. Ele sabe quem são os seus conhecidos. E de Deus nos tornamos conhecidos através da nossa oração. Alguém já dizia que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E eu completo dizendo: nenhuma oração, nenhum poder. Porque, amado, só a oração nos conecta à realidade de Deus. A realidade transpõe
a oração transporta-nos para a realidade de Deus. Você dobra o seu joelho sem condição, sem capacidade. Você dobra o teu joelho com necessidades. Mas aí a realidade de Deus vem para a tua vida, aleluia. E o Deus que provê todas as coisas, Ele abre portas, Ele derrama da bênção, Ele prepara um caminho, Ele abre um caminho diante de nós, e aquilo que parecia ser impossível se torna possível, e nós nem ao menos conseguimos explicar o como. Esse Deus conseguiu fazer aquilo que a gente, com toda a nossa força, com toda a nossa intelectualidade, com todo o nosso empenho, com toda a nossa desenvoltura, influência, não conseguiu resolver. Ele resolve através da oração. Você crê nisso? Aleluias, glórias a Deus. A oração mantém o fogo do altar aceso. Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, a Bíblia diz no 13 que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa era a ordem, não era uma condicional, tratava-se de um sacrifício que era compulsório, não era um sacrifício voluntário, e que se podia realizar quando lhe era conveniente. Era um sacrifício compulsório, o sacrifício do holocausto, ou a lei do holocausto. Então o fogo, ali no altar, ele precisava estar ardendo continuamente. E o texto diz, e não se apagará. Mas havia uma condição para o fogo se manter aceso. Aí sim, versículo 12 diz, e o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. E a lenha na Bíblia tem uma simbologia. A lenha é símbolo de oração. A oração é que mantém o nosso altar aceso. A oração é que mantém o nosso coração aquecido. Aleluia, oh glória. Coisa boa, amados irmãos, é quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos louvando, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor e o nosso coração está queimando. É sinal que tem fogo no altar. Aleluia, você ainda tem fogo no altar? Louvado seja o nome de Jesus. O nosso maior desafio não é esfriar. Guarda o que eu vou te falar. O nosso maior desafio não é esfriar, mas nos tornarmos mornos espiritualmente. Eu estava pensando sobre isso quando, de repente, numa pesquisa, eu coloquei sinônimo de morno e apareceu insípido. Aí eu me lembrei de Jesus falando para os discípulos, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ele não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. O nosso desafio não é ser frio, o nosso desafio é o nosso cristianismo nos tornar crentes mornos, crente que se acomoda com a situação, crente que vem bater cartão na igreja, está tudo bem, o pastor me viu, o líder me viu, a líder me viu, eu já cumpri a minha obrigação. Nós não estamos aqui cumprindo obrigação, nós não estamos aqui arriscando saúde, irmão, para
cumprir obrigação. Nós estamos aqui porque o nosso coração ainda queima. Ele está dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O nosso coração está sedento pela presença de Deus, está sedento por um renovo, por um avivamento, por um reavivamento. Se você está sedento, Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba dessa água viva. Aleluia, oh glória, aleluia. O sal se tornava insípido por contaminação, impureza. O sal daquela época não é igual ao nosso, onde ele é extraído pela evaporação e o que fica ali é 100% cloreto de sódio. O sal daquela época, ele era misturado com gesso. O sal daquela época, ele corria risco de infiltração, de impureza. E quando isso acontecia, ele não prestava mais. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós devemos nos livrar de todo embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Porque o que afasta o crente da oração, irmão, é o pecado. O pecado nos afasta da oração. Mas quando nós estamos com um coração limpo, oh glória, aleluia, nós dobramos o nosso joelho com alegria. Mas eu quero te dizer mais uma coisa: se você que me ouve aí pecou, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Dobra o teu joelho e ora, fala com Deus, porque Ele é grande em misericórdia. Ele vai te renovar, Ele vai te levantar. Segundo benefício da oração, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos. Versículo 1 até o 4, diz a Bíblia: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim eles foram enviados pelo Espírito Santo. Amados irmãos, o segundo benefício da oração é orientação divina. Tantas vezes nós não sabemos o que fazer, tantas vezes nós não temos resposta para as nossas questões, para os nossos questionamentos, não sabemos qual que é a decisão acertada, mas quando nós oramos, o Espírito de Deus se manifesta. Aleluia, nós não sabemos quem escolher, mas quando nós oramos, o Espírito de Deus escolhe por nós. Quando nós oramos, a resposta desejada vem, a direção vem, a sabedoria vem, o conselho vem, e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia, segundo Crônicas, capítulo de número 20. O rei Josafá está no meio de uma batalha. Uma confederação de nações se reúnem contra ele, os povos da montanha, os amonitas, moabitas, meunitas, se levantam contra Judá.
E o versículo 3 diz que Josafá teve medo. Tem hora que nós temos medo. Diante da situação nós tememos. Versículo de número 12, ele diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Em nós não há força. Olha o que ele está declarando, a sua incapacidade. Ele está dizendo: Deus nosso, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Olha o que ele diz agora: não sabemos nós o que faremos. Não sabemos nós o que faremos. O rei do Reino do Sul não sabia o que fazer. Tem horas que nós cobramos das pessoas o que fazer, cobramos da nossa juventude, dos adolescentes, o que fazer, cobramos de nós mesmos o que fazer. E o rei está dizendo para Deus: eu não sei o que fazer com essa situação, não temos força e estamos com medo. Só que no versículo 3, onde ele disse que estava com medo, diz a Bíblia: e ele pôs-se a buscar o Senhor. Aleluia! Ele teve medo e buscou a Deus. Está com medo? Busca a Deus. Está com dúvida? Busca a Deus. É lindo esse texto, irmãos. No versículo 12, onde ele diz: nós não temos força, nós não sabemos o que fazer. Sabe como termina o versículo? Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Oh meu Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho força. Deus, eu não estou perto. Deus, eu não posso acompanhar. Mas os meus olhos, a minha esperança, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Rabai tekelamanturia. Aleluia, eu estou sentindo o coração de uma mãe aqui. Aleluia, eu não posso acompanhar de perto, Deus, mas os meus olhos, oh glória. Oramai teke vaseb andaraia. Os meus olhos estão postos em Ti. E Deus manda te dizer: eu estou cuidando. Eu estou no controle. Não temas, porque eu ouvi a tua oração, e eu respondo a tua oração. O tempo não é teu, o tempo é meu, e eu faço do meu jeito. Eu faço. Você pode glorificar o nome de Jesus? Está sentindo a presença de Deus aí? Oramande que labai. Xenébia Candaraia. A porta se fechou, eu não sei o que fazer. O desemprego, a instabilidade, a economia. Meu irmão, o rei não sabia o que fazer, mas ele tomou uma atitude de crente naquela hora. Ele olhou para cima. Quando não dá para olhar para baixo, quando não dá para esperar aqui, olha para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. E Deus tem vitória para a tua vida. Você crê nisso e pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Alguém disse: ponha Deus em oração no início, e Ele cuidará do fim.
Põe a Deus em oração no início, e Ele vai cuidar do fim. Aleluia, Ele cuida de nós. Terceiro benefício da oração: curas e milagres. Eu quero que você leia Tiago capítulo 5, mas pregador, eu já li esse texto, eu também já li umas 20 vezes, vamos ler 21. Porque nós temos que lembrar daquilo que a palavra de Deus fala para nós. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, diz a Bíblia: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, ele pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Milagre. O céu fechou e o céu abriu através de uma oração. Mais acima, versículo 13 em diante, está escrito assim: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Quem ainda crê no poder da oração? Aleluia, a oração da fé salvará o doente. É por isso que a igreja continua orando. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Tem um texto maravilhoso. Versículo de número 21 e 22 diz assim, Lucas capítulo 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha o que acontece. Orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Orando ele, o céu abriu, o Espírito desceu, e se ouviu uma voz que veio do céu. Quando nós oramos, Deus abre porta na terra, e Deus abre porta no céu também. Aleluia. Eu vou falar de novo para você glorificar a Deus melhor do que isso. Quando nós oramos, Deus abre porta aqui na terra, e Deus abre porta lá no céu. Se você pode, erga a tua mão e glorifica, porque o céu está aberto diante de nós. Louvado seja o nome bendito de Jesus, aleluia. Aleluia. O céu abriu, o Espírito desceu, e se ouviu uma voz. Quando você ora, o céu se abre. Às vezes você não vê, às vezes você não percebe, mas o céu se abre. O Espírito de Deus se move, Ele desce, Ele renova, Ele faz novo, Ele toca, Ele revela, Ele cura, Ele se manifesta.
Orabaie Candarabachôria. O Espírito de Deus, Ele vem sobre nós quando nós oramos, e uma voz é ouvida. Essa voz não é voz de homem, essa voz não é voz da terra, essa voz que se ouve na oração é a voz que vem lá do céu, igreja. Não é intuição, não é consciência, é a voz do Todo-Poderoso, do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Ele fala conosco através da oração. Ele fala contigo, Ele fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Alguém disse que se até as palavras têm força, imagine a oração. Se até as palavras podem mudar situações, imagine a oração da igreja. De uma igreja que não se rendeu ao medo, de uma igreja que ainda se reúne para glorificar o nome do Eterno, o nome do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Eu vou correr um pouquinho aqui. O quarto benefício da oração, quero que você abra sua Bíblia no capítulo 12 de Atos. O quarto benefício da oração é livramentos. 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 Os irmãos que já meditaram nesse texto, capítulo 12, sabem que o rei Herodes, ele manda matar Tiago. É o primeiro apóstolo que foi martirizado. E ele percebe que os judeus se agradavam disso. E como era tudo um jogo político, Herodes então determina que se persiga e que se mate os líderes dos cristãos. E Pedro, ele é preso. Tiago morreu. Pedro é preso. E quando Pedro é preso, a igreja é comunicada. E eu me pego pensando na seguinte coisa: qual seria o destino de Pedro? O mesmo de Tiago. Qual seria o fim de Pedro? O mesmo de Tiago. Mas a Bíblia diz que a igreja, versículo 5, fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, aleluia! Aleluia! E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que a oração, ela muda destinos. Você pode glorificar a Deus? A oração muda destinos, a oração muda decretos, a oração muda determinações, a oração muda histórias, a oração muda tudo, igreja. A oração, ela muda todas as coisas. Oh glória, você pode glorificar a Deus, porque o nosso Deus é o Deus da oração. Aleluia. Oh glória, aleluia. Quantos aqui são frutos de oração? O seu destino talvez seria morrer no tráfico de drogas. O seu destino talvez seria morrer numa vida de pecado, afastado de Deus, longe da igreja, longe do conhecimento de Jesus Cristo. Mas havia alguém que fazia contínua oração pela tua vida.
E Deus mudou o seu destino, Deus mudou o meu destino, Deus mudou o nosso destino, igreja. Você pode glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Você crê que Ele ainda muda destinos? Você crê que Ele vai mudar a história da tua casa? Você crê que Ele vai mudar a história da tua família? Então ore. Ore calamandaraia. Não pare de orar. Não pare de orar, porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus está estendida, as mãos de Deus estão abertas. Oh glória, aleluia, aleluia. A igreja fazia contínua oração. Não era uma vez, não era duas, era entrar na batalha para ganhar. Qual é o propósito da oração? É Pedro. Então, enquanto Pedro estiver preso, enquanto Pedro tiver vida, nós vamos orar. E nós só vamos parar de orar na hora que o Senhor o recolher. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Você pode fazer isso porque eu estou sentindo de Deus apontar o dedo para alguém e falar assim: não pare de orar por esse propósito. Não pare, aleluia, não pare de orar por esse propósito que Deus colocou no teu coração. Essa vida pode ser dura, essa situação pode ser irreversível aos olhos humanos, pode ser um caos impossível, como diz os irmãos, pode ser uma situação sem saída, mas o nosso Deus ainda faz milagres, sinais e maravilhas. Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Ele ainda é Deus. Aleluia. Não há impossibilidade para Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Deus enviou um anjo. E ainda tem anjo. Aleluia. No céu e na terra para agir na vida de crente. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Oh glória, eu não consigo destrancar pregador, eu não consigo abrir pregador, mas tem anjo que abre em nome de Jesus. Aleluia, tem anjo que vai com a chave na mão, enviado por Jesus Cristo. Aleluia, oh glória. Deus ainda move o céu em favor da igreja. Deus move o céu em favor da igreja que faz contínua oração. Quem aqui vai orar? Deixa eu ver. Quem aqui vai orar mais? Aleluia, aleluia. Paulo e Silas, vou só citar capítulo 16 de Atos. Os irmãos conhecem essa palavra, uma escritura que nós sempre mencionamos em nossas mensagens. Eles estavam presos em Filipos, e perto da meia-noite, um horário impróprio para um judeu. Se fosse hoje, que se dorme 2, 3 horas da manhã, mas para o judeu a virada do dia era 6 horas da tarde, já era noite. Eles estavam presos, eles haviam apanhado, mas eles sentiram uma vontade de dar um glória a Deus. Irmão, para ter vontade de dar glória a Deus na prisão, tem que ser crente mesmo, né, pastor? Tem que ser crente, machucado, injustiçado,
foi fazer o bem e recebeu o mal como paga, perseguido. Mas perto da meia-noite, deu uma vontade de dar um glória a Deus. E eles começam a louvar e a orar. Olha que combinação poderosa. Você começa a adorar a Deus e daqui a pouco vai orando e vai adorando e mistura tudo, é louvor e oração, é oração e louvor, e de repente vem um grande terremoto, aleluia, um terremoto sobrenatural, é a resposta de uma oração, feita por um crente, na prisão, feita por crentes que estavam presos, aleluia, estamos presos, não tem mais o que fazer, mas quando nós oramos, o sobrenatural de Deus se manifesta. Oh, Ramandarabacanda, eu estou sentindo a presença do Senhor, e eu quero falar nessa noite, liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai orar, e o Senhor vai quebrar cadeias, vai abrir portas, a prisão vai se abrir. Oh, Rei Bacandorovassébia, o sobrenatural vai chegar, e vai chegar fazendo barulho. Vai chegar barulhento, é terremoto de Deus. A igreja crê nisso e pode dar glória. Orai, Tubá, Senébia andalaçou, Senébia candalamanai. Erga a tua mão que eu estou sentindo Deus, eu vou falar. Eu ia pregar a doutrina, não estou conseguindo, irmão. Eu vou falar aqui, aleluia. Está chegando um terremoto de Deus na tua vida. Esse barulho é barulho de Deus chegando, fazendo coisa nova na tua vida. O Rabai Tenebia Candaramanai. Alabais, ticando rabalabá. Aramandará, erga sua mão, glorifica o nome de Jesus. Já está descendo esse terremoto aí, já está descendo esse terremoto de língua estranha, esse terremoto de poder, já está descendo sobre a tua vida. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda batiza com língua estranha, Jesus ainda renova. Recebe aí a presença, recebe aí o sobrenatural de Deus. Barreiras estão caindo por terra. Charamã, Derevasebe Andorobocô. Xerebiandorovia série andarabadai. Harabaia suricandorovasnai. Haramande candaraia. Não tenha medo desse som, não tenha medo desse estrondo, não tenha medo desse barulho, tenha medo do silêncio. O barulho é Deus que está fazendo na tua vida acontecer. Haramande candaraia. Aleluia, dê uma vontade de dar glória a Deus. Surrados, sujos, mas dê uma vontade de glorificar a Jesus. Aleluia. Aleluia, eu tenho certeza que nem todos nós estão contentes plenamente por dentro, porque existe alguma razão, algum incômodo, alguma dor, alguma coisa, mas independente disso, a gente sente uma vontade de adorar. Orecandarai. Lamanderebia canda, a presença de Deus está neste lugar. Talvez não tenha saído como eu esperava, talvez alguma coisa me decepcionou, mas ainda assim,
Eu sinto uma vontade de adorar. Ore bandeira baia sebi andai, te candará sore candarai, reme candarai sobi ande cando manai, ribandai a seri cancho blo fai senebi andarai. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Orecancholovasai. O Espírito de Deus fala no meu coração. 2020 foi um ano de semeadura, mas Ele manda dizer para alguém: se prepara, porque é tempo de colheita. É tempo de colheita. É tempo de você ver a boa mão de Deus sobre a tua vida. Você pode receber isso glorificando o nome de Jesus. O quinto benefício da oração, e eu já estou terminando, é poder e ousadia. Lucas 24, 49, versículo B, eu só vou citar. Jesus disse aos discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas como que é esse ficai? Como que é esse ficai? É ficar em oração. É permanecer em oração, e do alto vem a resposta, vem o poder, vem a promessa sobre as nossas vidas. O que nos falta, amados irmãos, muitas das vezes não é vontade de fazer, mas é oração. Atos capítulo 4, eu leio para você versículo 29 até o 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E a Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aleluia, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que nos falta não é vontade de fazer, mas é o poder que vem através da nossa oração. Quando nós oramos, o Espírito de Deus se move. Ele enche o lugar, e Ele nos levanta diferentes, revestidos, empoderados, capacitados, aleluia, renovados, e cheios do céu, para fazermos aquilo que Deus nos determinou. Aleluias. Eu estava vendo, e eu vou terminar, nós vamos orar, a história do avivamento dos morávios em 1727. Foi um movimento de santidade, a igreja estava corrompida, e eu achei linda essa história. 24 homens e 24 mulheres montaram um relógio de oração, uma vigília contínua, ininterrupta, de 24 horas de oração. Eles iam se revezando. E, amados irmãos, aquilo ali começou a crescer, e aquela campanha que era de um ano, durou mais de 100 anos.
E os morávios foram tão cheios do Espírito Santo, que eles começaram a enviar missionários para o mundo inteiro. E conta a história que 2 deles estavam tão apaixonados pelo nosso Jesus, que eles se disfarçaram e entraram numa feira de escravos para serem vendidos como escravos, para naquele período eles evangelizarem os escravos. Irmãos, naquela época fazer missão não era igual hoje, que nós pegamos um avião, vamos, missão transcultural. Chegamos numa outra nação, trabalhamos um tempo, pegamos o avião e voltamos para casa. Eles iam pelo mar. E a maioria, quase 100% dos que iam, sabiam que nunca mais teria uma oportunidade de voltar. E nós estamos aqui como fruto desses avivamentos, porque pessoas foram cheias do Espírito Santo através da oração, e revolucionaram esse mundo. A oração muda destino, a oração muda a nossa história, e a oração muda a história de quem entra na vida da gente. Eu creio que nós somos a igreja da última hora, e que Deus vai levantar essa igreja cheia de poder. Oh, aleluia! Remandecandaraia. Aleluia, vai acontecer milagres nas congregações, muitos milagres em nome de Jesus. Vai acontecer milagres aqui nessa casa, sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos que a oração é o nosso fôlego de vida, que a oração move o céu, que a oração nos conecta à realidade de Deus, que a oração faz o céu descer, aleluia! Se coloque de pés comigo em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Aleluia. Glórias a Deus. A igreja não sobrevive sem oração. A igreja não é funcional sem oração. A igreja não é sobrenatural sem oração. Aleluia. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Se você tem uma causa impossível, se você tem uma batalha que só Deus pode vencer, oh, aleluia. Se você quer apresentar a tua vida a Deus e falar: Deus, eu quero queimar, eu quero pegar fogo. Ah, Jesus, a resposta que nós precisamos, aquilo que o médico não pode fazer, é a hora. É o momento, é a hora da igreja se unir e a realidade de Deus vir até nós. Você crê nisso? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus. Ore calabachúria, remanduribalai. Nesta hora, Senhor, nós oramos, nós unimos a nossa fé e clamamos a Ti, ó Deus do impossível, ó Deus que ouve e responde às orações. Nós te pedimos nesta hora, Pai, manifesta o Teu Espírito, abre o céu sobre nós, derrama, Senhor, da Tua glória. Ó Deus, envia a Tua resposta à Tua igreja. Toca onde o médico não pode tocar, faz o que o homem não pode fazer. Ó Deus, essa é a Tua hora. Raman, Uribicalabassou, é a Tua hora, Senhor, te pedimos, toca neste momento, nesta vida. Senhor, cura esta enfermidade para a glória do Teu nome. Ora mandecandarabadai.
Alamande que vassori, em nome de Jesus, nós ordenamos pela oração a cura, o milagre, a transformação. Senhor, te pedimos, envia resposta à tua igreja, aviva, Senhor, a tua obra e glorifica o teu nome em nós. Pai, eu te peço, porque a tua palavra nos disse que o Senhor muda destinos, muda, Senhor, história. Xenébia Candaraia, muda, Senhor, e glorifica o teu nome. Aleluia, é o que nós te suplicamos e acreditamos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Olha para esse irmão do teu lado, aponta o dedinho e fala para ele: não para de orar, não para de orar. Que Deus te abençoe.